Tem que fazer nosso melhor todo o tempo. Sim. Sempre fazer o que a gente puder. E sem julgamento. E aquela gotinha que ela falou, né? Pois é. A gente acha que a nossa ajuda é pouco, quer dizer, realmente, né? Uma pessoa é pouco perante o problema social, tudo que a gente tem. Mas se cada um fizer um pouquinho, é como eu disse, né? Eu hoje dou para uma pessoa um prato de comida na rua. Daqueles milhões que passam fome, pelo menos é uma a menos. Naquela noite, né, que você ajudou, é uma a menos que vai passar fome. O cobertor é uma a menos que vai passar frio naquela noite. É claro que a gente não vai conseguir mudar de um dia para a noite todos esses problemas sociais que a gente vê. Mas se a gente conseguir fazer a nossa gotinha no oceano, né, aí a gente consegue pelo menos ajudar uma pessoa, né, a menos do frio, da fome. E aí, só para fechar essa parte da esmola, aqui no livro ele fala que é sempre humilhante, né, a esmola, tanto para aquele que dá como aquele que recebe, como eu disse. E a caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado. E, além disso, se disfarça de tantas maneiras. Então, olha lá, a caridade se disfarçando, a gente não precisa chegar e falar, olha, eu dei isso para a pessoa. Não, você vai lá, simplesmente dá, ajuda, e aí só vai interessar para quem? Para quem recebeu e para você que fez. O resto não precisa ficar sabendo o que você fez, o que deixou de fazer, né? Que são as, como você falou no começo, as tentações, né? Então, que a gente faça realmente por amor. Como eu falei, da caridade material e da moral. É claro que as duas andam junto, né? Se você puder fazer a caridade moral com amor, né? Com o próximo, sem esperar nada em troca, é muito bom. A material também é importante. A pessoa está com frio, ela precisa de um cobertor, ela está com fome, ela precisa de um prato de comida, né? Mas que a gente consiga colocar, mesmo assim ainda por cima, a moral em cima da material. Que, como Jesus disse no livro dos Espíritos, quando foi perguntado da caridade, em momento algum ele citou alguma coisa, algum bem material. Ele citou o quê? A indulgência que a gente tem que ter, né? A dó, a piedade, né? Até aqui é citada a piedade dentro desse capítulo, né? A piedade é considerada a irmã da caridade, porque a gente tem a piedade das pessoas, indulgência com as falhas dos outros, porque a gente também falha com os outros, né? Ele, no momento algum, ele citou a caridade, que para sermos caridosos a gente tem que doar bens materiais para alguém. E que a gente lembre sempre do exemplo da viúva, como eu falei, né? Ela deu aquilo que ela tinha. Então, se a gente não tiver a moeda hoje para dar para alguém, que a gente dê aquilo que a gente tem, que é o quê? A nossa atenção, o nosso amor, como você disse, né? Os nossos gestos, os nossos pensamentos bons. Se eu não puder ir até a pessoa, ir ao encontro da pessoa para ajudar, que a gente mande boas vibrações, né? A oração, com certeza, quando a gente faz com amor, com certeza chega lá do outro lado, né? Isso é uma forma de caridade. Quer completar com alguma coisa? Não, com relação a... Deixa eu falar sobre os pobres estrupiados, né? Convidar os pobres estrupiados. Lógico que se a gente vai quer fazer um almoço, convidar a família, os amigos, né? A gente tem todo esse direito, não é só para chamar. Mas quando a gente faz alguma coisa e vai convidar, às vezes na família você não tem pobre estrupiado, mas tem pessoa que não tem simpatia por você, né? Porque é muito fácil chamar e reunir os amigos que a gente ama, né? As pessoas mais próximas. Mas às vezes você faz um convite para uma pessoa que nunca teve uma boa afinidade com você, você vai põe junto no meio dos outros, vou convidar aquele primo, aquele não sei quem, né? A gente acaba criando um elo de simpatia, né? E quebrando uma coisa que estava acontecendo em relação à distância, e às vezes é uma simples falta de convivência, né? E também quando a gente faz uma coisa, a gente sempre exagera, né? Que a gente possa depois, no dia seguinte ou no fim do dia, fazer um prato para um porteiro de um prédio, para um guarda noturno que anda ali à noite, oferecer alguma coisa assim espontaneamente. Então, a gente sempre tem a oportunidade de fazer as coisas. É só a maneira de proceder, né? Porque Jesus falou por parábolas, e ele falou tudo com muita radicalidade, né? Não é que ele mandou a gente fazer exatamente isso, mas a gente pode fazer isso de uma outra forma, né? Incluindo aqueles que precisam, naquele nosso orçamento, naquela nossa programação, naquele evento que a gente vai organizar, né? As campanhas de fim de ano que tantas religiões fazem, né? Nós temos aqui várias, mas a Dona Helena que vai lá para Itu atender 1000 famílias de leprosos, né? De ancenianos,
e distribuir sacolas e tudo, eles pegam a fichinha, eles são cadastrados, então eles vão naquele dia buscar, quer dizer, é uma coisa que todo mundo colabora aqui, o pessoal o ano inteiro traz uma pousada, eu levo lá, elas fazem bazar, vão juntando, vão fazendo as coisas e no fim do ano tem as sacolas. Então tem muitas formas de colaborar, mas às vezes a gente está com alguém ali do lado e não está vendo que aquela pessoa está precisando de alguma coisa. Às vezes alguém, como o William falou, que está desempregado, que é formado, que está passando dificuldade e não tem coragem de pedir, porque infelizmente no meio dos pedintes a gente sabe que também tem muita sem vergonhice, mas aí é problema de cada um. Nós temos sempre que fazer a nossa parte, o melhor nosso. Nós não podemos fazer pensando como que o outro vai reagir, é problema dele, né? Claro que nós temos bom senso, inteligência, a gente quando vai fazer alguma coisa, a gente presta atenção para ver se quer fazer direito, né? E fazer o melhor e fazer aquilo com um bom proveito para quem vai receber. Mas é problema de cada um, o importante é que a gente faça. Pode continuar, você falou. Não, a gente pode voltar no assunto que você falou do... Não, então, com relação aos convidados, né? Eu falei, de repente o pessoal pode pensar, não, tem que fazer, lógico, é muito bom. Tem gente que no final do ano faz na frente de casa ou faz um evento numa praça, já é por hábito. Quantas famílias fazem isso, né? E compra um brinquedo e distribui. Eu sei que tem um pessoal no Ipiranga, no Cambuci, que todo ano cada vez tem mais. Esse óvulo da viúva, né? Aquele que tem pouco, parece que ele tem mais desprendimento do que aquele que tem muito. Porque o que tem muito, está acostumado com a fartura, ele tem um medo louco de perder aquilo. Aquele que não tem nada, ele tem mais fé do que o outro. Porque ele dá tudo que ele tem, porque ele sabe que depois um pouco vem de novo. Porque a vida é assim, né? Tudo é circular. Aquilo que você doa, você pode pegar seu armário, está frio, vou tirar esse, vou tirar aquele, vou tirar aquele, vou dar embora. Dá-lhe um pouco, as coisas vão acontecendo e você vai ver que o armário está cheio de novo. Não é assim? E sapato, e tanta coisa, né? Sapato que machuca, vai, manda embora. Desapego, é desapego, nós temos que ter desapego com tudo, né? Principalmente com as coisas materiais. Né? Eu tenho um conhecido, um amigo, ele está bem de vida, tem grana legal assim, mas ele é tão desapegado que ele tem uma moto muito boa, assim, uma moto dessas que custa uma fortuna, né? E outro dia ele foi numa pizzaria lá e veio um motoboy da pizzaria elogiar, pô, que moto legal, fantástico, conhece, né? Motoboy conhece essas coisas. Ele não pensou 2 vezes, pegou a chave e falou, ó, próxima pizza você vai entregar com ela. Quem faz um negócio desse? Né? Uma moto, sei lá, custa 200 mil, deu na mão do motoboy para ele entregar. Agora, tem gente que é tão apegada às coisas, né? É aquela frase, né? Tem gente que é tão pobre, que só tem dinheiro, não é isso? Então, é o desapego, precisa exercitar o desapego, né? É uma forma de qualidade do desapego. Com certeza. E, William, quando a gente foi aquela vez no Vale das Mãezinhas, você percebe uma coisa, embora elas tenham necessidades variadas de muitas coisas materiais para a sobrevivência delas, né? Quando você chega lá, isso para elas é o que menos importa, elas nem querem saber o que você É verdade. Na verdade, elas nem ficam sabendo mesmo. Elas não ficam nem sabendo, o que elas querem é que você sente na cama e elas te contem a historinha da vida delas. Uma queria um batom, lembra? Ninguém tinha batom, elas só queriam um batom. Então, é gozado, elas querem te contar a vida. Tem escritora, pintora. Tem uma senhorinha lá. Eu queria batom vermelho. Tem uma senhorinha lá, ela está no estado de Alzheimer legal. Assim. E quando ela vê você, ela fala, você tem um celular aí, presta aí que preciso fazer uma ligação. Vai saber para quem que ela quer ligar, mas ela quer sempre ligar para alguém. É complicado, né? É complicado. Então a gente tem que ter essa compreensão. É o que você falou, elas nem ficam sabendo, fica só lá embaixo. E elas querem se arrumar naquele dia, né? É. Querem se pentear, ficar bonita, pensar que vai receber a visita. Sim. Porque muitas lá só tem visitas de pessoas desconhecidas. Lá é o seguinte, são 34 senhoras, né? Agora estão com 32, que 2 faleceram. Mas lá funciona da seguinte forma: 1/3 a família dá um salário mínimo para elas ficarem lá. E os outros 2/3 elas vão lá simplesmente por caridade, né? E como o governo não ajuda com nada, não dá um centavo para lá, vive de doação. E eles têm 23 funcionários pagos.
Então é muita grana que vai. Tudo bem arrumadinho. E assim, uma coisa que me impressionou é que elas estão todas juntas, né? Uma ala muito grande assim, cheia de canto. E ela, uma coisa que é impressionante porque você não sente cheiro de urina. Vocês viram, né? E é muito difícil isso, né? Então elas são realmente muito bem tratadas, né? Mas tem essa coisa Cada uma cuida do seu espaço ali. a sua casa é a sua cama, né? A sua casa é a sua cama. Coisas na parede. Tem uma senhora lá que vocês devem ter visto, tem uma senhora lá que é poetisa, aliás, ela lembra? Nossa. Ela declamou um poema. Eu não sei de qual meus livros, eu tenho que olhar os livros. Ela fala de cabeça no poema. Fala muito bem. Se alguém viu o vídeo dos colchões, ela aparece lá falando. E do lado dela tem uma outra senhora que tem quadros maravilhosos. Assim. Então, a pessoa está lá por uma situação ou por outra, porque acabou tendo que ficar lá, mas a pessoa, só porque ela não está mais ativa, não significa que ela não é mais o que ela foi. Né? Então, ela tem ainda uma história, né? Toda a sua história, todas as suas conquistas, né? E as que têm filhos e que vão lá visitar, elas recebem com muito carinho, com muito amor. Então, na verdade, aquele lugar a gente sente uma energia muito grande de amor. Existe dificuldade, mas isso não passa para onde elas estão. Elas realmente não têm essa noção. Então, é realmente muito bom. Marlise, você faz tempo que não se pronuncia. Estou ouvindo. Fala alguma coisa, participa. Você está fazendo tanta viagem para museus, a Marlise é museóloga. Está indo para exposições fora, conta alguma coisa para nós, dá algum exemplo aí. De caridade, eu li hoje um artigo muito bom na Folha, que fala sobre responsabilidade social das empresas. E é um artigo ótimo, porque ele diz o seguinte, que cada vez mais as empresas elas têm necessidade de mostrar para o mercado consumidor que elas são legais, né? Porque ela faz isso, que ela patrocina não sei o quê, e que eles recebem sempre muita correspondência, muita mensagem dessas empresas que querem ver divulgadas essas ações que eles promovem. Mas ele faz, mas eles têm um outro lado, né? Quer dizer, ela faz uma propaganda de divulgação, faz um vídeo lindo, uma propaganda maravilhosa com um artista, dizendo que ela faz isso, aquilo, mas ela não emprega deficiente. Aí ela tem uma outra empresa que faz, eu patrocino jogos, eu faço isso, faço aquilo, mas tem sempre, não tem assistência médica para os seus funcionários. Quer dizer, então é sempre uma coisa difícil, e se elas se comprometessem a pelo menos fazer o bem para os próprios funcionários, que seria o mínimo, né? Já estaria bom, você não sabe fazer propaganda, porque na verdade eles têm lucros estratosféricos, né, para uma sociedade que consome o produto deles, e eles poucos devolvem para essa mesma sociedade que fazem com que eles sejam tão grandes, né? Tipo uma Coca-Cola da vida, um banco, né? Então eles têm eu acho que eles têm muito débito com a sociedade em função disso. Porque o que o banco faz para alguém? Nada, né? O banco cuida do seu dinheiro, ele não produz nada, ele não é uma indústria, né, que está produzindo bens, ele não está fazendo isso. Então ele tem um débito social muito alto, porque o lucro todo que ele gera, a gente acompanha balanços que são colocados no jornal, quer dizer, cada vez eles são maiores, quer dizer, eles têm lucros maiores, mas o que eles dão de volta para essa mesma sociedade que faz com que eles tenham esses lucros absurdos? Pouquíssima coisa, né? Quer dizer, então, cada vez mais eles estão criando seus próprios institutos e tal. Então, cai numa outra coisa que o americano faz muito bem. O americano ele faz uma coisa diferente de caridade e filantropia. Aqui no Brasil, você tem uma prática de fazer situações de caridade. O que é caridade? Você dá aquela esmola, você dá aquele pouquinho, você dá aquilo lá, o que sobra na minha casa, eu compro, né? É errado. O americano ele tem uma outra postura frente a isso, que é a filantropia. O que é a filantropia? É uma caridade assistida, né, e organizada de uma maneira onde tudo aquilo que você doa ele é gerido dentro daquela instituição e ela consegue realmente promover uma melhoria naquele setor. Quer dizer, então é uma caridade organizada a filantropia. Como você não tem isso, você não tem essa prática, porque o americano tem isso culturalmente, quer dizer, a vida inteira foi feito dessa maneira, aqui no Brasil acaba virando assistencialismo, que a gente tem que ter essa noção. O assistencialismo não é uma coisa que promove uma mudança social,
social. A gente tem que pensar que, tipo, se existe o caso das mãezinhas, você tem que ter uma estrutura, ela já tem uma estrutura interna para manter aquilo. Então você tem que ajudá-los a manter essa estrutura. Eu sou até contra essa história de você ter que fazer campanhas para dar isso, campanha para fazer aquilo. Eu não sou a favor disso. Eu sou a favor de você ter uma situação tal que as pessoas consigam contribuir financeiramente, menor que seja, para que as pessoas que lá estão consigam gerir esse dinheiro da melhor maneira possível. Isso é uma verdadeira sustentabilidade, é uma caridade assistida. Mas aqui no e não Brasil necessariamente você tem que fazer a campanha do açúcar. A campanha é legal, mas isso não resolve, entendeu? Não resolve. Você pode ser, não estamos longe, não. O que eu acho é que essas poucas instituições que são sérias e que lutam com muita dificuldade, porque elas publicam balanços, se tem tudo aberto, você pode olhar as contas do jeito que for. Agora, enquanto tem essas que são sérias, tem várias outras que não são sérias, que usam o dinheiro que é público para fazer outras coisas. Então, isso no Brasil não é regulamentado. Não, creche para criança, não precisa mais longe do que isso. Se as empresas todas tivessem creche para atender sem os dúvida, filhos das suas funcionárias... Por que você quer fazer responsabilidade social, fazer propaganda na TV ou na revista, se você não tem creche para tua funcionária? Quer dizer, ela estava nervosa porque ela não sabe o que o filho está fazendo. É uma viúva ao contrário. Exatamente, quer dizer, então aqui eu acho que é cultural, acho que tem que entender que precisa sim, precisa ajudar sim, toda instituição precisa, todas, animal abandonado, de velhinho, de criança, orfanato, todas têm, e todas têm acesso. Eu acho que o importante é você adotar uma e fazer com que aquela seja merecedora da tua atenção, do dinheiro, do açúcar, entendeu? E você acompanhar o que está acontecendo, que também é culpa nossa não acompanhar o que essas instituições também fazem. Você acha que você deu alguma coisa? Eu estou bem agora, eu fiz o meu papel, sabe, eu já estou bem com Deus, Não, está errado. Você tem que saber quem é que está lá, o que eles estão fazendo, se é publicado, sabe, que assim você ajuda quem é bom e você elimina quem é ruim. Então, acho que grande parte dessas instituições que atendem, que trabalham muito, não são melhores, porque a gente também é displicente. Então, a gente também tem que ter a nossa parte de poder ajudar, não só dando, mas também acompanhando, olhando. Porque quanto mais você olha, mais você fiscaliza, mais responsáveis as pessoas se tornam. É verdade. Então, acho que isso é todo um conjunto. Então, acho que a gente tem que mudar a nossa cultura também de assistencialismo, de ajudar, de caridade. É bacana, é legal. Você se sente bem, mas você se sente melhor quando você vê uma instituição melhorando, sabe? Atendendo mais velhinhas. Se é ao lado das velhinhas, que aqui o próprio centro atende, ótimo. Façamos isso de uma maneira sistemática, que não é só ajudar, mas ajudar com que eles melhorem a performance, com que façam uma coisa mais eficiente, porque assim todo mundo fica bem. Essa é a forma como eu enxergo a caridade. São questões sociais, né? Responsabilidade. São questões sociais. Mas como a gente aqui estuda o Evangelho e sabe que fora da caridade não há salvação, então a gente prega para cada um fazer o melhor que pode, né? Porque na verdade todos nós temos um potencial muito grande para tudo, né? Está dentro de nós, elas estão em nós todas as nossas possibilidades. Eu tenho lido uns livros aí, falei para vocês quando eu leio, coisas assim maravilhosas que são muito ressaltadas, né? Tem um exemplo que diz assim, se você pegar uma família muito pobre, né, que vive na miséria, e falar que embaixo do barraco onde eles moram tem um tesouro enterrado cheio de ouro, eles vão ter o trabalho de cavocar aquilo, tirar aquele tesouro e mudar de vida, né, melhorar. Um paralelo feito, né? Então esse tesouro está dentro de nós. Nós temos valores espirituais fantásticos, porque nós temos o nosso eu espiritual e o nosso eu material, né? Então o nosso eu espiritual ele é superior, aquele que se liga, que está no nosso espírito, na nossa essência, né? E o eu inferior é o eu materializado, é aquele que está ligado na matéria. Nós não temos noção de quanto nós temos de poder, e o poder é uma coisa impressionante, porque quando você tem, o conhecimento é poder, quando você estuda, você adquire poder, né?
Coisa que falta muito ainda no nosso país. Então, e o medo, ele é o contrário do poder, ele destrói a pessoa, porque o medo, ele é fruto da ignorância. Quem não entende das coisas, quem não conhece, tem medo, não ousa, não tem coragem, não tem fé, né? E ao contrário, a ousadia faz você andar para frente, e isso também é fé. Então, o nosso eu superior, que é o nosso espírito, ele tem potencial para tudo, para curar o nosso corpo físico, para curar as nossas doenças, para afastar as doenças, para resolver as nossas questões. O que nós precisamos é aprender a trabalhar com isso, com essas energias. Porque nós vivemos um mundo de energia, tudo é energia. E se a gente começar a trabalhar isso tudo e olhar as coisas com vistas do eu superior, né? Pensando sempre nas situações em termos espirituais, né? Em termos de eternidade, nós vamos analisar as coisas e nós vamos viver o agora, porque não adianta chorar o lado de trás e nem querer fazer grandes planos para o futuro, e nós fazemos isso. Nós lamentamos as perdas e nós queremos angariar hoje para prevenir o nosso futuro. E não é assim. Nós temos que viver o nosso agora totalmente desligado do que passou e do que está por vir. Nós temos que fazer o que é bom para nós hoje, porque a nossa certeza única é o hoje, é o presente. Se nós fazemos as coisas com fé, com coragem, com esperança e vamos atrás dos nossos objetivos, a gente não vai ficar se arranjando karma, compromisso e sofrimento. Nós vamos traçar o nosso destino, porque nós temos o direito de escolher, né? Nós somos individualidades. Nós temos liberdade para fazer aquilo que nós quisermos, e se nós tivermos conhecimento e consciência, a gente vai fazer as coisas cada vez melhor. Fala. Daí a gente não nasce onde nasce por acaso, né? Eu acho que tudo tem o seu motivo e sua razão. Eu tenho uma amiga que mora em Londres e ela teve lá um problema sério de saúde e ela precisou ser internada às pressas, e ela é brasileira. E ela mora lá há um tempinho já. Ela foi internada no hospital público do dia para a noite, recebeu o melhor tratamento possível, né? Ela ficou na UTI por, sei lá, acho que alguns meses, não pagou um centavo. Ela recebeu todo o medicamento gratuitamente. E na hora que ela foi embora, que deram alta para ela, ela teve que passar no caixa do hospital só para eles darem dinheiro para ela pegar um táxi. Ela nem precisou, quer dizer, em nenhum momento ela precisou pôr no bolso. Mas isso é seguridade social. Aqui você fala, eu seguro saúde, lá funciona assim, ele é radial, ele pega todo lá. Então é a